Então vamos ver o que aconteceu na semana passada, vamos ver o que aconteceu no mês passado. Aproveitar que agora virou mês, vamos dar uma olhada tanto em gráfico mensal quanto gráfico semanal. A gente vai olhar dólar, vai olhar bolsa, vai olhar o mercado à vista, a parte de ações, vamos olhar as commodities também, juros, ver o que o pessoal está sentindo, o que o mercado está sentindo agora, bem nessa parte do meio do ano, nessa divisória entre começo do segundo semestre e final do primeiro semestre. Ao mesmo tempo que também está saindo balanços de empresa, então pode ter um pouco de ruído, um pouco de volatilidade no mercado. Então, com base nisso, com base numa análise bem mais tranquila, a gente consegue ter uma ideia do que a gente pode fazer se o mercado subir e o que a gente pode fazer se o mercado cair. Beleza? Vamos para mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho, hoje domingo, dia 1º de agosto de 2021, e vamos ver o que o mercado fez durante a semana passada, o que ele fez durante o mês passado, e vamos dar uma olhada no mercado do milho, boi, soja, dólar, índice, enfim, o mercado todo, né? Se você é novo no canal, se gostar do vídeo, considere se inscrever, ativa o sininho, ativa as notificações ali no cantinho, me segue lá no Instagram, @ccmfut, é o código do milho futuro. Usa a parte de comentários aqui embaixo para comentar, envia suas dúvidas, sugestão. Isso é muito bacana porque faz com que mais pessoas sejam atingidas pelo algoritmo do YouTube, que ele distribua melhor esses vídeos e da mesma forma também que gera mais conteúdo para o canal, gera mais engajamento. Quanto mais dúvida, mais sugestão vocês enviarem, mais conteúdo vai ser criado aqui. A ideia aqui é fazer um canal educacional, é ajudar, é expor os pensamentos, é tentar fazer uma educação financeira, né? Mostrar o que o mercado me mostra desde 2014, de uma forma bem clara, bem simples, sem enrolação, vender curso ou coisa que o pessoal gosta de fazer bastante, né? Que é simples, direto, não tem essa de mercado ganhar dinheiro do dia para a noite, ficar milionário rapidinho. Não, aqui é realidade pura e skin the game, né? Eu mostro o que eu faço, mostro o que eu sei, o que eu não faço eu não mostro, o que eu não sei eu também não falo e não faço nada. Então as operações que eu faço, o jeito que eu faço, é exatamente como eu faço no meu dia a dia mesmo. Beleza? Então considere se inscrever, compartilha com alguém, se sabe que alguém gosta, sabe que alguém curte esse tipo de conteúdo, ou está aprendendo sobre o mercado, tanto o mercado de commodities, como o mercado de ações, mercado à vista, mercado futuro, né? Tanto de índice quanto dólar de indicadores, como juros ou algo do tipo. Então, indica para alguém, isso é muito bacana também, porque faz o conteúdo crescer cada vez mais, tá? E quem quiser acompanhar o mercado durante o pregão, escaneia o QR Code que está lá em cima ou clica no primeiro link aqui na descrição e entra lá no grupo do Telegram. A gente está sempre postando coisa lá, é uma comunidade, é um grupo aberto, então todo mundo pode falar, não tem essa de só eu falo ou só eu mando notícia para vocês, é liberado e é bem tranquilo. Tá? Então entra lá, tenho certeza que vocês não vão se arrepender e eu tenho certeza que durante o grupo do Telegram, durante o pregão com o grupo do Telegram surgem muitas oportunidades e é uma comunidade que está sendo criada. Quem está começando agora aprende com quem já está mais tempo no mercado, e até mesmo quem já está mais tempo no mercado aprende coisas novas o tempo todo. Já tem quase 300 pessoas lá, todo mundo focado em mercado financeiro, interagindo o dia inteiro, e isso é muito bacana. Essa troca de informação, essa troca de ideias, troca de pontos de vista, pontos de pensamento a respeito do mercado financeiro, faz com que a gente ganhe cada vez mais conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém nos tira e é a coisa que eu quero fazer o resto da vida, é cada vez aprender mais. Beleza? Então, escaneia o QR Code lá ou clica no primeiro link aqui na descrição. E quem quiser uma assessoria mais completa, né, com 6 meses de Profit Chart Pro gratuito, além de um assessor dentro da XP, principalmente na parte de commodities, que vai te ajudar a fazer operações de seguro e tudo mais, e te auxiliar no dia a dia ali, de uma forma rápida, de uma forma simples, sem precisar entrar em chat de corretora, sem precisar ter que estar falando com atendimento automático, robozinho, não. Você vai receber direto o WhatsApp do assessor, vai falar direto com ele de forma rápida, fácil, tudo que precisar vai ter um assessor sempre à disposição como um broker profissional. E aí, além disso, ganha 6 meses de Profit Chart Pro gratuito e também uma corretagem reduzida. Então, a corretagem padrão da XP cai e você recebe uma corretagem diferenciada só para quem está inscrito aqui no canal e para quem está lá no grupo do Telegram. Então clica no segundo link aqui embaixo, abra sua conta da BRA, chama o assessor lá, fala que está aqui, fala que veio daqui, que aí automaticamente já vai
diminuir a tua corretagem. E quem que já é cliente XP também pode fazer isso, não tem problema nenhum. Beleza? Bom, vamos começar a falar de mercado, vamos parar de dar palestra. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Hoje é o último dia aqui na casa da mãe, então a partir de segunda-feira eu já estou em casa e está tudo certo de novo. Beleza? Deixa eu mudar minha tela. Bom, vamos lá. Começando aqui com o Ibovespa, né? Eu vou começar e vou puxar direto aqui o gráfico da sexta-feira. Sexta-feira o Ibovespa caiu forte, caiu mais de 3%, a Vale pesando bastante, só a Vale caindo quase 6%. Então deu uma escorregada violenta aqui na média, né? Então o Ibovespa vinha vindo naquele negócio que eu havia falado, ele vinha se arrastando, aqui estava bacana para fazer o movimento para cima, mas chegou aqui na média móvel de 20 e despencou na sexta-feira, fechando na mínima, saiu lá dos 125 mil pontos, chegando nos 121 mil pontos, então caindo com bastante força. O dólar, o oposto, subindo, né, com 2,61% de alta, então o dólar subiu. Nós tivemos aqui o milho caindo um pouquinho também, boi caindo um pouco também, 0,70 o milho, 0,43 o boi. Olha o café voltando, boa parte daquela alta. Boi subindo forte, ouro subindo forte. A soja também voltando para dentro daquela região de consolidação. E a Vale, né, que foi o vilão do Ibovespa aqui, caindo muito forte para baixo. Já o juros futuro, né, subiu e arrancou fora aqui para cima daquela linha de resistência que tinha aqui em cima. Eu estava cuidando isso aqui faz uns dias, cheguei a montar uma operação aqui perto desse canal de alta aqui, né, nessa linha de tendência, e o juros está lá em cima. Mas, antes de mais nada, eu quero começar falando do mercado. Eu vou puxar um gráfico, primeiro um gráfico semanal, vamos começar pelo Ibovespa mesmo. Tá? Olha o Ibovespa no gráfico semanal. Eu vou arrancar essas linhas aqui para a gente conseguir enxergar melhor. E vamos dar uma olhada no Ibovespa no gráfico semanal. Olhem o gráfico semanal do Ibovespa, ele saiu lá dos abriu mais ou menos ali, né? Ali, ó, abertura 125 mil pontos, chegou a 126.700 e fechou lá em 121, ou seja, dá para ver que ele abriu aqui, foi lá em cima, tentou romper esse candle da semana passada, que seria muito bonito se rompesse, né? Porque se ele rompesse esse candle aqui, ele faria um movimento para cima bacana assim. Porque toca na média e vai embora para cima. Mas não conseguiu, fechou abaixo da média, voltando, testando aqui nessa região agora, que é a região dos 121 mil pontos, que alinha com o topo que tem aqui atrás também, né? Então ele está vindo testar essa região. Próxima região de teste é aqui nos 118 mil pontos, caso ele continue essa queda. Tá? Se a gente olhar num gráfico mensal, e aproveitando que virou o mês, olha o gráfico do mês de julho. O mês de junho, já começa por aqui, né? Por isso que o mercado não dá sinal. Olha o mês de junho, fez um candle feio, fez um candle bem feio aqui, rompeu a máxima, né, do mês de maio, junho foi lá em cima, chegou nos 130 mil pontos, voltou e fechou aqui embaixo. Apesar disso aqui ser um candle verde, é um candle vendedor, e aí perdeu essa região aqui dos 126 mil pontos, acionou venda e veio embora para baixo. Então, como eu falei, a próxima resistência do Ibovespa no gráfico semanal é aqui nos 118 mil pontos, que é mais ou menos essa linha aqui de baixo, né? Que alinha também com esse topo aqui do gráfico mensal, ó, que foi lá de dezembro de 2020, né? Então esse candle verde aqui. E se voltar no gráfico mensal, ele pode chegar aos 110 mil pontos, meus amigos e minhas amigas. Pode chegar a 110 mil pontos, que é esse fundo aqui, né, alinhado a uma média móvel de 20 aqui. Então, o Ibovespa vai cair mais 10 mil pontos aqui? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de cair mais 9% aqui em um mês e está tudo certo. Esse mês aqui, ele fechou com queda de 3,94%, que foi basicamente, né, a queda da sexta-feira. Então, até sexta-feira estava todo mundo com dinheiro, chegou ao final da sexta-feira, estava todo mundo pobre, né? Todo mundo sem dinheiro. Então, essa é a graça do mercado financeiro. Nada está pronto, nunca termina, enquanto não acaba, não termina, né? Então, tem que esperar terminar o mês. Bom, dito isso, o que a gente pode esperar? Como eu falei, no mensal, dá para esperar também aqui uma correção até os 118, entre 117 e 118 mil pontos aqui. Acho difícil ele continuar, pelo menos cair direto sem parar. Acredito que vá subir um pouco, até para respirar um pouco, até porque no semanal, né, o Ibovespa teve uma queda forte aqui, então ele pode
respirar e voltar um pouco. Agora tem que ficar muito atento a um movimento desse estilo aqui, ó. Fazer uma pernadinha para cima, não conseguir romper essa região aqui dos 125, 126 mil pontos e daqui virar para baixo. Então tem que tomar cuidado para ver se não vai corrigir. Aí pode dar uma correção um pouco maior e aí ali mais para o final do ano, toda aquela história de final do ano dar uma acelerada, ele pode subir um pouco mais, né? Então tem que ficar de olho nesses movimentos ali. E aí, quanto ao Ibovespa em si, quanto à minha carteira, o que eu venho falando há mais de semana? Desde quando o Ibovespa fez esses candles aqui, desde quando entramos em julho, na verdade, né? Lá em maio, eu já falava que eu estava de olho para começar a tirar o pé do acelerador em algumas coisas, mas ainda mais subiu forte, bacana. Quando chegou próximo aqui aos 130 mil pontos, eu comecei a liquidar as operações. E para quem acha que eu estou falando besteira, é só voltar nos meus vídeos lá, que todo dia eu falo isso, né? E aí, aqui no meio de junho, nessa região aqui, eu não lembro exatamente quando, eu entrei vendido no petróleo. E logo depois, uma semana, 2 semanas depois, o petróleo caiu lá 8%, depois voltou. Mas enfim, eu entrei vendido no petróleo e ao mesmo tempo eu tirei o pé do acelerador das minhas operações compradas no Ibovespa. Então eu estava bem cauteloso no Ibovespa aqui, acreditando em uma possível correção um pouco maior, né? Então eu falei isso aqui dezenas de vezes, diversas vezes, quase todo dia eu falava isso, que beleza, eu queria comprar, mas eu estava tirando o pé do acelerador. Mas é óbvio, tem aquela carteira, que é a carteira que a gente carrega mais para o longo prazo, que a gente tem ações de bastante tempo, ações que estão lá há anos lá na carteira, que aí o que eu faço? Eu pego esses pontos de fragilidade do Ibovespa, em vez de vender aqueles papéis e realizar o lucro, muitas vezes eu pego e faço venda coberta de opções. Então eu vendo call, né, com o papel, obviamente, jamais vou vender descoberto, faço venda coberta num strike lá 10, 15% acima, então fica bacana, eu acabo ganhando uma margenzinha ali, né, ganho com o prêmio. E dessa forma, se o Ibovespa corrige um pouco, pelo menos eu mantenho boa parte do capital daquelas ações lá sem perder muito dinheiro com prêmio. E se sobe um pouquinho, eu ganho da mesma forma. Então, essa é uma estratégia que eu faço. Eu acabo ganhando, ou melhor, diminuindo a queda, né? Ganhando às vezes, quando dá assim até umas puts eu acabo comprando para tentar ainda dar uma especulada. Mas na maior parte do tempo, venda coberta. Inclusive, para quem faz venda coberta de papéis, dá para fazer uma rentabilidade de mais ou menos uns 5, 6% ao ano só fazendo venda coberta sem desfazer das ações nunca. Então, funciona bem. E aí eu faço isso. Na minha carteira de trading, né, aí tem a parte que eu faço mais commodities, tem a parte que eu faço mais ações. A carteira de ações até que performou legal esse mês, né? E alguns papéis agora mais, por exemplo, Vale, eu estava com lucro na Vale na quarta, quinta-feira e sexta-feira Vale fechou para mim no prejuízo, né? Então Vale foi uma que pesou na carteira essa um pouco mais de trade. E na parte de commodities é o que vocês viram, né? Então, parte de commodities eu liquidei o milho lá em cima, então tá tudo certo. Tá? Então, fiquem atentos ao Ibovespa aqui. E aí tem vários papéis que estão bem parecidos com isso. A própria Vale, né? Voltando um monte aqui, ó, tem espaço para corrigir aqui nos 106 mil pontos, 106 reais. E pode dar uma enfraquecida também, cair um pouco mais com as questões da China, segurando um pouco pela questão do minério, a questão do ESG. Olha a cachorrada aqui no interior, é isso aí, é cachorro todo mundo lá, né? Então, isso tem que ficar de olho na Vale nas próximas semanas. Já saiu balanço que não foi muito bacana e agora mais essa questão lá da China falando, né? Tá, então vamos adiante aqui, já falei do Ibovespa e eu vou falar agora, vamos começar a falar do milho. Deixa eu botar o CCM Put mesmo aqui, deixa eu botar um gráfico semanal. Então o milho no gráfico semanal tá assim, olha esse candle aqui dessa última semana, né, do milho. É um candle que rompeu os 100 reais, foi lá em cima, chegou lá nos 113 e pouco, quase 104 e voltou tudo. Agora, quem está mais tempo aqui no canal, quem está mais tempo me acompanhando, vai lembrar dessas linhas vermelhas aqui. Quem é que lembra dessas linhas vermelhas aqui? Comenta aí embaixo se você lembra dessas linhas vermelhas aqui. Quando que eu fiz essas linhas vermelhas? Eu fiz essas linhas vermelhas quando o mercado estava fazendo esse candle 27 aqui, né? Só que eu fiz isso no gráfico diário.
né? Porque era aquele período de volatilidade e tudo mais, aquela bagunça toda, e eu falei que lá nos 94, perto dos 95, daria para comprar milho esperando um alvo lá na região dos 104, né? Quem não lembra desse vídeo, tá aqui, só voltar aqui nos relatórios diários do milho, tem um vídeo que eu acho que é estratégia que curso de 5 mil não te mostra, uma coisa assim. Eu fiz um monte de linha, um monte de traço aqui, defini o ponto de entrada, defini o ponto de saída e defini o alvo. E agora vocês olham o que o mercado fez e disse não funciona. Eu não fiz essa entrada, porque a volatilidade está muito alta. Eu entrei um pouquinho mais à frente aqui depois, né? Entrei um pouco mais caro, né? Eu não entrei aqui onde eu queria entrar até os 94, 95. Acho que era 95 e pouco, era o meu limite de entrada para caber o stop aqui. Eu entrei depois quando a volatilidade diminuiu, que aí eu consegui entrar um pouco mais acima e botar um stop mais curto aqui embaixo. Mas olha se o mercado não funciona, né? Para não duvidarem que eu troquei os pontos, é só pegar aqui, ó. Esse aqui está exatamente em 95 com 90, aqui está em 92 com 68 e lá está em 103 com 78. Volta no vídeo lá e vê se está muito diferente disso, porque eu nem mexi mais aqui. Eu só olho o CCMU direto, não estava olhando o CCM Foot. Então, isso aqui é a prova viva de que o mercado funciona, de que o mercado respeita os pontos. Então, não bateu lá no 104 com 11, beleza, mas chegou a bater em 103 com 54. Agora, chegar lá e deixar voltar e voltar até aqui embaixo, me desculpa, mas essa vaidade aí eu não preciso não. Chegou ali, eu realizo o lucro, começou a voltar, realizo também igual, tá tudo certo e não vou, meu dinheiro não aceita desaforo. Então, o mercado funciona. E agora, se a gente olhar aqui no gráfico diário, o milho está bem em cima da região desse topo anterior, que é ali nos R$100, né? Voltou um pouco, mas está ali nos R$100. Se a gente olhar o gráfico semanal, não está nada bacana. O gráfico semanal ele pode fazer um movimento parecido com o Ibovespa, ou parecido com esse aqui, ó, com esse aqui andou 17, só que esse aqui ainda tinha mais pavio embaixo ainda, que é o que? Se perder essa mínima aqui nos 98,50, 98,60, pode o milho querer vir corrigir aqui nos 93, aqui nessa média móvel aqui embaixo, testar esse fundo aqui, ó, de 3 semanas, que está aqui na região dos 94 e pouco, 95, que também foi um fundo na mesma região aqui atrás, ó, tirando esses 3 candles aqui, né, que foi aquela queda um pouco mais forte, ele pode vir testar aqui. Então tem que tomar muito cuidado quem está comprado com milho, achando que o milho vai explodir, que o ponto de realizar uma parcial, até quem sabe a saída final, foi lá nos R$103, né? Porque o milho já estava tocando numa região forte. Olha aqui onde é que ele tocou aqui, ó, né? Tirando o pavio do topo histórico, ele tocou bem na região que foi topo lá por um período de tempo maior. Eu estava comprado no milho, carreguei a operação comprado, quando chegou lá, passou do 102, eu já botei uma ordem de saída no 102 e falei, daqui eu não perco mais dinheiro. E aí ele ficou lá brigando lá em cima, quando chegou próximo ao 102, eu saí a mercado mesmo, está tudo certo. Por quê? Porque eu não queria devolver dinheiro e eu estava enxergando o movimento, estava bem esticado, ele merecia corrigir um pouco mais, até mesmo pelo gráfico diário. Olha que quantos dias subindo sem parar, o milho estava aqui em cima e tinha gente achando que ia subir sem parar. Beleza, pode subir sem parar, mas se vai querer acreditar que suba, então fique ciente, né, e tenha caixa para aguentar aqui uma queda até os 97, 98, para depois ele fazer isso aqui. Então, essa é a ideia. Eu preferi sair fora da operação. Se chegar aqui embaixo, eu compro de novo. E eu não comprei nessa queda um pouco mais forte aqui em cima desse topo, que seria um ponto bom de compra, né? Não comprei aqui por causa do gráfico semanal, porque estava assim. Então, o que eu queria esperar? Eu quero esperar semana que vem para ver se ele não vai perder esse fundo aqui, ó. Porque se perder esse fundo aqui, pode ter queda um pouco mais forte. Então, eu prefiro comprar um pouco mais abaixo, né? Aí eu fico mais tranquilo na operação. Então, a minha ideia para o milho é agora, no início da semana, né? No início do mês, esperar um pouco mais para ver o que ele vai fazer aqui no gráfico semanal. E aí, se eu colocar aqui no gráfico mensal do milho, vamos ver o que o milho fez no gráfico mensal. O gráfico mensal do milho, mês passado foi um mês forte, depois desse candle de queda aqui, né? Então voltou um pouco, mas está bacana no gráfico mensal, está longe aqui da média móvel de 20 aqui. No longo prazo ele tende a ficar rente a ela, vai para cima, vai para baixo, mas tende a respeitar ela. E aí olha a volatilidade como está diminuindo também.
Então pode ser que aquela história, as coisas estão voltando um pouco ao normal. Não estou dizendo que o milho vai voltar lá para a região dos 35, 40, mas sim que ele pode voltar a ter movimentos um pouco mais tranquilos, né, como tinha antigamente. Pode ser que mude o patamar de preço realmente devido à questão de que teve geada, a questão dos estoques e tudo mais, mas pode ser que ele só pegue essa, né, imagine o seguinte, ó, que o milho pegue toda essa região aqui, ó, esse range que ele operava aqui de 20 pontos mais ou menos, e jogue aqui para cima e fique operando 20 pontos nessa região aqui, né? Então, é isso que pode acontecer no milho. Quer dizer, isso é uma das coisas que pode acontecer, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, né? Então, por isso que a gente tem que ficar de olho nessa questão aqui do milho. Então, pelo gráfico mensal, a tendência é de alta, só ficar de olho aqui, porque um stop, uma entrada no gráfico mensal é 20 pontos, né? Então, é um stop bem caro. Como eu falei, no gráfico diário, está em cima de uma região bacana, tem espaço para corrigir até aqui os 97 e pouco na média móvel. No gráfico semanal, voltou um pouco, tem espaço para cair até os 93. Vamos ver o que ele vai fazer ao longo disso. Pode continuar semana que vem subindo sem problema nenhum também, tá? Mas o bacana foi mostrar aqui, ó, esses pontos de entrada exatamente com o que eu tinha colocado lá naquele vídeo anterior. Beleza? O boi, vamos dar uma olhada no boi, vou botar o BGI Foot também. O boi não tá bacana não, né? O boi não tá bacana, eu queria até que subisse, mas não sei se vai segurar. Essa região aqui dos 312 do BGI Foot, né, é uma região de um suporte bacana, né, que teoricamente ele já fez uma região aqui de suporte, então confirmou esse topo aqui atrás como uma região de resistência. E aí agora, deixa eu dar uma limpada nesse monte de linha aqui, ó. Agora, aqui no gráfico semanal do boi, ele fechou acima da média móvel de 20. Ele, com muito bom senso, né, ele fechou acima por um pouquinho. Mas eu queria mesmo que o boi subisse, continuasse subindo e tivesse fechado esse candle aqui da semana passada aqui em cima. Não fechou, porque se ele tivesse fechado ali, a gente poderia imaginar no movimento do seguinte: tocou um suporte, fez um fundo duplo e está indo embora para cima e vai embora. Mas não está com muita vontade não, ele está meio fraco para ir. Essa região dos 330 aqui ele está brigando bastante para ir. Se a gente colocar num gráfico diário, ele segue subindo, mas com muita fraqueza, inclusive aqui está mais com um movimento de lateralidade do que no movimento de alta. Se eu baixar e pegar o after de sexta-feira, né, ele deu uma recuperada aqui no último minuto, subindo um ponto aqui, mas olha no gráfico de 60 minutos como está bem lateral o boi nesses dias aqui. Então ele não está muito bacana, ele está mais para uma lateralidade aqui entre os 320 e 330, acima da média, beleza, pode ser que continue. O fato é, a média já está de lado, ela tem que ficar ascendente agora. Os topos e fundos estão levemente ascendentes, né? Tem aqui num gráfico diário nesses, claro, daqui até lá tem que estar bem ascendente, mas nesses últimos três aqui ele está com uma inclinação bem menor, ainda está para cima, mas está bem menor, então a gente tem que ficar de olho nisso. No gráfico mensal, a coisa não é muito bacana. No gráfico mensal, daria para fazer um movimento de venda baseado naquela estratégia que a gente usa de vender nos 50% do candle anterior, né? Então, por exemplo, olha o tamanho desse candle aqui atrás, ó, se eu puxar de topo a fundo, os 50% dele foi aonde? Foi bem aqui nessa linha dos 326, 327 mais ou menos. E ele tocou lá, foi acima disso até. Então, por exemplo, seria um ponto de venda com stop lá nos 342, é um stop de 12 pontos, para, quem sabe, acreditar que ele venha aqui na média móvel nos 283. Difícil nessa região, nesse período, pelo menos, no período de entre safra, né? Então, no gráfico, olha o gráfico mensal até que bacana, ele subiu, fez um pivôzinho, subiu de novo e agora começou a perder força. Ele pode acionar um movimento vendedor aqui no gráfico mensal. Eu acho que se eu pegasse isso aqui e pedisse para qualquer pessoa, né, desenhar a probabilidade de ele continuar para cima ou para baixo, ou melhor, continua o gráfico, para onde acha que vai, na intuição, acho que a pessoa desenharia para baixo. Então, por isso tem que ficar um pouco de olho nisso e cuidar dessa região aqui dos 312. O BGIV, o BGIV, se a gente colocar um gráfico mensal, aqui ele tem pouco dado, então um gráfico semanal fica mais bacana, ele está acima da média móvel de 20 aqui, está tentando subir, né? Esse canal aqui já desconfigurou,
Está tentando romper essa região aqui dos 325, 326, está brigando feio nela aqui, mas pode ser que dê continuidade. Lembrando que eu saí fora do milho lá naquele topo, mas estou comprado no boi. Então, sigo comprado no boi. E vamos ver, essa média aqui nos 320, para mim é um ponto muito importante. Eu não quero que ele caia abaixo disso. E espero que não abra segunda-feira caindo, derretendo, perdendo tudo para baixo aqui e me dando um pouco de raiva. Mas espero que ele continue um pouco para cima o boi ainda. Pelo menos acredito que até lá o vencimento desse contrato V, acho que não vai ficar muito abaixo dos 320, se ficar, né? Eu acredito que fique acima disso. E quero que ele fique acima disso, porque eu vou comprar acima disso também. Mas o boi está lerdo, está lento, ele é lento mesmo, o boi não é rápido, ele é rápido para queda. Para subir ele é devagarinho, ele cansa, então está voltando um pouco à normalidade, né? Mas vamos ver o que o mercado faz. O café foi motivo de notícia, né, a semana inteira, melhor, semana inteira, nas últimas 2, 3 semanas aqui, tranquilamente. Olha o que o café fez. O café saiu aqui da região dos 192,70 e foi a 255, quase 256, se não mais que isso, lá em cima. E aí foi lá com notícia de geada, de quebra de safra, da pior onda de frio do século que estava para vir, e não sei o que mais. Realmente esfriou, né? Eu não sei, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, aqui esfriou, não sei lá na região de Minas, lá nos cafezais como é que tá, mas aqui esfriou bastante, teve muita geada, o meu carro, né, ficou aqui, agora mesmo que eu estou essa semana aqui no interior, o carro ficou na rua, amanheceu branquinho por cima de geada, de gelo, dava para escrever no carro, a grama toda branca, teve neve na metade do estado aqui, então realmente estava muito frio. Aqui a temperatura média ficava ali entre 0 graus, 1 grau, 2, 3, em alguns lugares mais altos da serra, a temperatura negativa, né? Mas enfim, eu já falei isso aqui e falei mais de uma vez que o mercado antecede o ato e realiza no fato, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vai vir geada, o mundo vai acabar e vai acabar o café no mundo, né? Quando você fica sabendo dessa notícia, ou quando acontece a notícia de que teve uma quebra de safra do café por um motivo XYZ lá, eu tenho 99% de certeza, para não dizer 100%, que o mercado já precificou isso muito antes. Então, quem vai entrar por notícia? Quem vai entrar por enfim, por alguma notícia em si, com certeza vai estar entrando bem atrasado no movimento. Então, o café foi a maior prova disso nas últimas semanas. Ele subiu, saiu lá do 192, foi lá em cima, e agora, nos últimos dias, que foi aonde veio, teoricamente, viria a pior geada da história, né? O pior geada não, o pior frio do século, o que o café fez? Devolveu. O famoso antecipa o fato, realiza no ato, né? Então o mercado se posicionou aqui acreditando numa possível quebra de safra, numa possível queima do café na lavoura com gelo, né? Enfim, que a planta não ia desenvolver, que ia estragar, ia apodrecer. E aí, quando aconteceu mesmo, o pessoal realiza lucro, né? Então, vamos ver. Pode tocar aqui na média e continuar subindo e voltar tudo? É óbvio que pode. Mas a questão é, imagina quem comprou aqui, foi lá em cima e devolveu, saiu no prejuízo. Terminou a sexta-feira no prejuízo, com medo de abrir segunda-feira caindo e voltando lá para os 190 de novo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O mercado especulativo é muito bom para quem está andando do lado certo. Para quem está andando contra, dá uma dor muito grande. Ainda mais o café, que é extremamente volátil e caro. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu disse, entrar aqui, estava muito perigoso. Depois que ele fez esse candle aqui, já era. Estava perigoso demais, estava com stop aqui embaixo. Imagina, quem entrou nesse rompimento aqui vai pagar o mesmo stop de quem entrou aqui em cima ou aqui em cima. Ou melhor, imagina que eu ainda comentei isso, de fazer trava de opções aqui com opções, trava de alta. Imagina quem fez trava de alta aqui no dia 22, acreditando que o café ia subir muito, pode ser que tenha ganho um pouquinho de dinheiro aqui com essa alta, né? Mas a volatilidade aqui, pode ver aqui por baixo, a volatilidade disparou aqui, e aí aqui o pessoal faz trava de alta. Aí a volatilidade para nesse período. Então aqui perde, sobe e acaba ou ficando 0 a 0 ou perdendo dinheiro, porque a volatilidade para opções é muito caro. Então se a volatilidade diminui, o preço cai. Então por mais que suba, pode perder dinheiro. Aí vai um pouquinho e depois volta aqui, a trava de alta derrete. Então acaba com dinheiro aqui. Então acertou a estratégia, por ser uma trava de alta, acertou o lado,
né, para cima, comprar, beleza, só que é hold time. Era para ter feito essa operação aqui embaixo, que a volatilidade estava aqui embaixo e poderia ter ganho bastante dinheiro. Inclusive com essa queda aqui ainda poderia estar com lucro, né? Um lucro bacana até, devido ao tamanho do movimento. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E da mesma forma do milho, quem pegou uma alta, quem fez esse movimento aqui, chegou aqui em cima, realiza lucro. Ou se chegar aqui e realizar, eu já teria realizado aqui atrás. Bota o dinheiro no bolso, tá tudo certo. Não tem que ficar acreditando que o café vai a 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000 reais, né? Não, dólares. Não tem que ficar acreditando nisso. Pode ir, pode, mas enquanto não chegar lá, não acredita, olha para o gráfico. E quando chegar numa relação risco-retorno bacana, a operação realiza lucro e bota dinheiro no bolso. Azar é uma dor boa ficar com uma dor de que eu poderia ter ganho mais do que eu deixei voltar tudo. Eu tenho certeza que a dor é muito melhor ficar com essa dor de eu poderia ter ganho mais. Então sempre tenham muita cautela com esse tipo de movimento quando acontece, seja posicionado a favor ou não. O milho, quando o milho saiu dos 98,60, 98,50 que eu estava comprado e bateu nos 90 reais, eu vendi quase tudo ali. E o milho caiu a 80. Mas por que eu vendi ali? Porque para mim já estava mais do que bom, já tinha esticado, eu não vou deixar esse negócio voltar até lá em cima. Caiu mais um monte, eu fiquei de fora. Foi uma dor? Foi, mas foi uma dor boa. Eu acertei o movimento, acertei tudo, só poderia ter deixado um contratinho, nem que seja para ganhar um pouquinho mais, né? Mas beleza, faz parte. Então tome muito cuidado com essa volatilidade, muito cuidado com esses movimentos, né? Como eu falei, o milho subiu, foi a 103, está voltando e fez um candle feio no semanal. Pode ser que volte e caia para os 90. Imagina quem comprou a 100 reais achando que agora vai romper tudo e não realizou, não enxergou. E aí fica com essa dor depois. No gráfico mensal, o café segue na tendência de alta, voltou metade do candle, olha o tamanho desse candle aqui, né? Mas está aqui, tem mais de um suporte aqui no 190, mais ou menos aqui. Se fechar acima disso, já fechou, né? A média está virando para cima, então tem espaço para continuar subindo tranquilamente. O próximo suporte lá nos 370, próxima resistência, né? Aqui embaixo também tem uma nos 720, mais ou menos, mas enfim, acima dos 300, inclusive nos próprios 300 aqui tem uma resistência, né? Fique de olho. A soja, já olhando o gráfico mensal da soja, está aqui numa região de consolidação, entre aqui nesse topo que teve aqui atrás, teve um topo antigo aqui, olha como foi uma região de briga, né? Tem memória, né? Essa região de 29, 30 aqui, né? Tem uma região de memória boa aqui e talvez, como eu falei, o mercado possa ficar brigando um tempo aqui, né? Então, é aquela história, se ele ficar brigando aqui mais 1, 2, 3 meses, o que acontece? A média busca o candle e não o candle busca a média. Então é uma forma de chegar até a média, né? Só que a média chega até ele. E aí, se a gente olhar num gráfico semanal, ela está brigando aqui, fechou abaixo no gráfico semanal ali, tá uma bagunça aqui, mas fechou abaixo da média móvel de 20 aqui também no gráfico semanal. Não é um movimento muito bacana, eu queria que tivesse fechado acima. Ele negociou abaixo desse candle da semana passada e não negociou acima. Então isso aqui indica que poderia ser uma espécie de um pullbackzinho de baixa. Acionando, pode vir testar essa base aqui dos 27 e pouco. E se fizer isso, aí a soja pode voltar para dentro daquela consolidação chata de 27 e pouco, 29, 30, 27, 50, 29, 30 e ficar nesse negócio de vai e volta. Então tá um pouco indefinido, esticado, né? As médias tudo para cima no mensal, tá esticado, tá lateralizando lá em cima, voltando um pouco, mas é uma região, é um movimento um pouco mais de cautela. Se eu fosse desenhar, se alguém pegasse esse gráfico aqui, mesma coisa lá do milho, do boi, se alguém pegasse esse gráfico aqui e fosse, vamos ter que desenhar o que pode fazer, eu enxergaria uma harmonia maior, um movimento para baixo, né? Porque eu poderia desenhar algo do tipo mais ou menos assim, subiu, voltou, topo duplo, caiu, está fazendo um pivô para continuar. Seria isso que eu desenharia, né? Então, por isso que eu digo que tem que tomar uma cautela e de olho nessa região aqui embaixo, que se perder aqui, aí pode realmente acionar essa queda aqui. Beleza? Vamos adiante, falei da soja, vamos dar uma olhada no dólar. Né? Dólar, olha o gráfico semanal do dólar, saiu lá da mínima e fechando um candle forte para cima aqui com 0,15% de alta, mas foi importante a questão do movimento que ele fez em si, voltando tudo no gráfico diário, dá para ver que no último dia, na sexta-feira, ao contrário do Ibovespa, o dólar subindo aqui 139 pontos, né? E fazendo um movimentinho que parece uma wedge, né? Que vai uma, duas, três puxadas. E agora é aquela história.
precisa continuar, precisa romper essa mesma linha que está aqui atrás para dar continuidade. Senão pode ter sido só um candle aqui de exaustão e aí pode voltar aqui para baixo e continuar o movimento de queda dele tranquilamente, né? Mas tem que esperar agora que o Ibovespa também deu essa enfraquecida, vamos ver o que vai acontecer. Ele está numa região de suporte, aqui, né? Tocou numa região de suporte e voltou, que foi aqui no 5,6, 5,8, mais ou menos aqui nessa região aqui atrás, que é o mesmo fundo que tem aqui, ó. Então alinha mais ou menos com essa região aqui como sendo um suporte. Tá? Se isso aqui se confirmar, a gente pode botar num gráfico semanal e acreditar que esse movimento aqui dessas 2 semanas, onde ele foi nos 4,90 e voltou, pode ter sido um famoso fechou fora, fechou dentro, né? E aí ele volta para dentro da consolidação e quem sabe o meio dela aqui, 5,40 e pouco, seja quase 5,50, seja um próximo alvo. E aí isso fica evidente se a gente olhar aqui para trás. Imagina aqui, ó, traça uma linha aqui, um suporte aqui, né? E ele tocou aqui, fez um movimento parecido, voltou e agora veio aqui e fez sentou em cima dessa região de resistência e pode vir continuar a testar e vir aqui, pelo menos esse topo aqui então, 5,40 aqui nesse topinho aqui, testar ele aqui, que é mais ou menos no meio, né, dessa região aqui de lateralidade entre 5,8 e 5,90 lá. Então, tem que ficar de olho no dólar nesse movimento aí. Num gráfico mensal, ele está voltando, né, tinha furado a média móvel de 20, está voltando acima da média móvel de 20 ali, e tem espaço para continuar o movimento de alta ali com stop abaixo do fundo. Então, aquela história. Rompendo para cima esse candle aqui, um stop aqui nos 4,90, ele pode pelo menos vir testar metade do caminho. Então, olha só, o gráfico mensal parece que vai subir, tem mais probabilidade de subir o dólar do que cair. No gráfico semanal também. Claro, se o mensal perder aqui, isso aqui nada mais era que um baita de um pivôzão de baixa. E aí, beleza. Se a gente pegar, inclusive, eu tenho certeza que se eu fizer isso, vai dar lá na tampa do negócio, que é fazer um movimento assim, ó. O 100% onde é que está? Eu sabia que ia dar ali. Ó. Só no olhômetro ali eu vi. Nesse topo anterior. Então, se ele romper para baixo aqui esse candle verde do mês passado, ele pode vir testar essa região desse topinho aqui nos 4,30 mais ou menos. Né? 4,30, 4,32, 4,35. Né? Então, ele pode vir testar mais ou menos essa região aqui, que é uma região também de possível resistência ali. Ó, aqui atrás também já foi. Ó. Então, o mercado tem memória aqui. Então, aquela história, se romper para cima, vem aqui até os 5,50 quase, ou 5,40. Se romper para baixo, tem espaço para chegar nos 4,30. Então, como tem range para cima e para baixo, ele pode ir tanto para cima quanto para baixo de uma forma um pouco mais expressiva. Tem que ficar de olho nisso aí. Tá? Vamos dar uma olhada agora. Bom, já comecei pelo Ibovespa, então nem adianta eu querer ir para o Ibovespa agora no final. Eu vou abrir aqui rapidinho, vamos dar uma olhada aqui nos ativos lá fora. O SPI, gráfico semanal do SPI, ó, fechando minha semana passada na máxima, essa semana fez um candlezinho vermelho lá, né? Segue na tendência dele. Nada além do normal aqui no SPI. Se a gente colocar uma média móvel, acho que eu tenho aqui, essa aqui é de 52, está longe. Mas eu vou diminuir essa média aqui, vamos botar uma média de 9 semanas. Ah, ele está acima da média, tem espaço para chegar aqui até os 430 em cima da média aqui, né? Mas está numa tendência ali, não deu um sinal ainda de exaustão. O Dow Jones está numa região de topo lá, está um pouquinho mais de exaustão em relação ao SPI, mas também nada muito diferente. A Nasdaq também, agora é temporada de balanço, pode ter bastante ruído. Eu vou olhar alguns ativos interessantes aqui que eu gosto de olhar, os Treasuries aqui nos 10 anos, né, os títulos do Tesouro. Segue numa tendência de baixa, testando uma região de suporte aqui, então ele pode vir testar próximo aqui nos 0,98, mas tem bastante tempo para isso ainda também. Lembrando que eu estou olhando o gráfico semanal, os de 30 anos, né, está em cima de uma região de suporte aqui nos 1,89, então tem espaço para talvez dar um repiquezinho até a média, ou quem sabe continuar caindo até essa região aqui de baixo. É mais fácil, pelo tamanho dessa pernada aqui, ele dá um repique para cima. Então, eu olho isso aqui num gráfico semanal, mas eu estou enxergando isso aqui, ó, esse movimento num gráfico mensal. Ouro, né? Vamos dar uma olhada no ouro aqui, lateral, né? Então voltando um pouco, mas tem espaço para subir. A prata, estou posicionado comprado em prata, né? Então fez um pivô de baixa aqui, mas está numa região de suporte. Eu estou comprado, devo estar quase que no 0 a 0 na prata aqui, porque eu comprei aqui atrás, essa região aqui de trás, ela subiu, voltou um pedaço.
mas tá indo sem sair do lugar. Lembrando que a prata é uma coisa mais para longo prazo, e tem um pouco de especulação, um pouco de aposta com questão do carro elétrico e tudo mais, essa questão de demanda de prata, né? Principalmente porque é um ótimo condutor de energia e tudo mais, pode aumentar. Eu não sou muito fã da questão do carro elétrico em si, mas eu sou fã de ganhar dinheiro, né? Então eu boto meu dinheiro onde vai. Petróleo. Olha lá o petróleo, sabe porque eu falei que estava vendido em petróleo? O petróleo na semana passada fez um candle bacana, rompeu para cima, vai testar os 80 lá de novo, né? 76, 80 vai testar essa região lá em cima de novo, segue dentro dessa linha da tendência de alta aqui nas médias, lembrando que eu ainda estou posicionado com opções lá, e tá tudo certo, né? Minha opção eu montei lá em cima no topo, baseado nesse topo anterior, aqui nessa linha laranja. Então, ok, devolvi um pedaço do dinheiro? Sim, é óbvio, mas a minha operação é para o ano que vem, para final do ano e um pedaço lá para o ano que vem. Então, eu acredito, aquela história que eu falei, eu acredito que o petróleo vai corrigir um pouco mais, vai cair, não estou achando que ele vai cair até 50 dólares o barril, mas que caia até mais ou menos uns 60 e poucos aqui por essa região, né? Só que eu acredito nisso um pouco mais longo prazo. Eu dei o primeiro tiro aqui, se der errado, eu dou outro tiro, a gente nunca sabe quando vai dar no time, né? A gente não tem como adivinhar exatamente o time perfeito da operação, e sim se posicionar com base no que a gente vê ali no mercado. Então, vamos ver. Pode ser que ele caia ainda esse ano, pode ser que caia ano que vem. Aí eu faço outra operação, não tem problema nenhum. Né? Mas o bom de ter vendido petróleo foi que eu tirei um pouco a mão do Ibovespa, e o Ibovespa deu uma espinguelada forte lá. Então, de certa forma, isso foi bacana também. O milho, vamos dar uma olhada no milho aqui, ó, gráfico semanal também, segue nessa região lateral aqui, né, nos 547 ali, não sai disso, nos 54,70, né, tá brigando nessa região ali, então vamos ver se sobe ou se desce, não saiu do lugar de jeito nenhum aqui, já está algumas semanas aqui, tá, média para baixo, aquela história, fica aqui no lugar, em vez do candle chegar até a média chega até o candle, né? Então milho sem muita novidade, testando aquela região ali. A soja vai estar a mesma coisa, né? Tá aqui, tá igual a nossa aqui, que não mudou quase nada. O café, ó, caindo 8%, olha o gráfico semanal do café, foi lá em cima e voltou tudo. Então pode vir aqui embaixo, testar aqui essa região aqui do 164, tem que dar uma olhada nisso e cuidar isso. Algodão testou a média e voltou um pouco, né? Mas está dentro desse canalzinho de alta que eu tenho traçado há bastante tempo. O cacau, né, tá lateral aqui como sempre, não sai do lugar esse negócio, vinha caindo, mas segue dentro de uma região de lateralização, chato de operar aqui. A madeira, né, depois de subir tudo lá na inflação, voltar tudo agora, segue aqui nos patamares normais dela, para não dizer exatamente normais, a gente poderia dizer que teria que cair um pouquinho mais ainda, mas já está aparentando normalidade. O boi, né, região de topo lá, também testando e tentando ganhar força para romper e chegar lá em cima. Né, a parte de cobre também, ó, subindo da mesma forma que os outros metais, mas também pode ver que tudo subiu, voltou e está fazendo uma espécie de pivô. Está tudo parecido, né, tudo anda junto. Né. Aqui a parte de minério, aqui é o minério China, olha o que o minério fez aqui, né, com notícia e tudo mais da China, tem que tomar muito cuidado com isso. As mineradoras, ó, BHP, está lá em cima ainda, no gráfico semanal, voltou um pouco. Rio Tinto também voltou um pouco com notícia. A Anglo América também vai ter voltado um pouco. A Vale, obviamente, né? A Vale não só voltou como virou, mas também a Vale teve balanço que saiu para prejudicar. Petrobras aqui também que deu uma enfraquecida abaixo da média. ExxonMobil caindo aqui 2,31 na sexta-feira, bacana, né? Porque é ela que eu estou vendido de fato. Então, o meu strike da minha operação está aqui em 55. Então, eu estou vendido em petróleo, estou vendido em ExxonMobil, mas olha a diferença aqui, tá pouca coisa, né? Então, ainda tem muito espaço. Sendo que eu vendi aqui em cima, então eu estou num lucro bacana aqui nessa operação ainda. Né? E se continuar devagarinho, fica melhor ainda. Claro que vai ter balanço dela daqui uns tempos, então, dependendo do balanço, pode dar uma força para cima aqui. É isso que eu quero cuidar mais. Né? Então, mas tá bacana o movimento aqui. Bom, então, o que a gente viu aqui? A gente viu o Ibovespa. Vou mudar minha tela. Bom, então o que a gente viu? A gente viu o Ibovespa, a situação do Ibovespa do jeito que está, o que a gente pode esperar para a próxima semana, viu dólar, viu boi, viu milho, soja, café, viu alguns ativos lá na Bolsa Americana. Eu não vou focar aqui em mostrar ação e tudo mais, senão eu poderia ficar 3 horas mostrando ações para vocês, mostrando
blue chips e small caps aqui para a gente ter uma ideia, mas o importante é o contexto. O que é o contexto? Eu já venho falando há algumas semanas que eu tirei o pé do acelerador no Ibovespa alguns dias, devido principalmente à questão da sazonalidade do petróleo, toda aquela questão que eu estava achando um pouco frágil ali, e estou bem mais líquido, contente, porque esse mês foi um mês fraco e eu estou bem posicionado. Melhor, estou fora, né? Então, ganhei no mês alto e saí fora no mês fraco. Então, fiquei bacana com isso. Milho também saiu da operação lá em cima, também deu tudo certo. Mostrei para vocês aquela projeção naquela operação que eu acabei não entrando, mas porque devido à volatilidade, mas que deu exatamente no alvo. O boi eu sigo comprado. Então, é aquela história. O mercado sempre tem um fator aleatório, sempre tem um fator sorte, mas também tem muito a estatística. A probabilidade era de o petróleo cair um pouco e o Bovespa vir junto, porque a correlação é muito grande. Beleza, o que eu fiz? Pulei fora, né? Fui pelo lado da estatística. O milho estava lá em cima, havia uma probabilidade de ele voltar maior do que continuar rompendo para cima. O que eu fiz? Encerrei a posição, o milho voltou. Então, foi sorte. Da mesma forma, aquela vez eu vendi milho a 98, o milho bateu 80. A probabilidade era maior dele cair para baixo do que para cima, operei vendido. Então eu opero do lado em que a matemática fica mais atraente, a chance de eu ganhar dinheiro fica melhor. E é isso que todo mundo deve fazer. Não adianta ficar no achismo, na torcida, na fé ou qualquer outra coisa. Tem que ver para que lado que a matemática está mostrando. A chance de eu ganhar dinheiro é maior aqui ou aqui? Bom, é aqui, então eu vou aqui, ponto. Mas tá todo mundo dizendo para ir lá. Beleza, mas a chance de ganhar dinheiro maior é aqui. Se todo mundo quer ficar com menos chance, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou onde eu fico lá. Erro algumas vezes, óbvio, sempre sim, é 40-60 mais ou menos a chance de acertar. Mas, geralmente quando acerta é uma operação bem bacana e às vezes me poupa alguns movimentos feios, né, que machucam a carteira. Beleza? Mais uma vez, se gostou do vídeo, curte aqui se não curtiu, compartilha, né? Ativa o sininho, ativa as notificações para receber os vídeos, sempre os vídeos novos. Vamos dar uma olhada para a próxima semana. A próxima semana vai ser bem decisiva para o milho, também para o boi, e vamos ver o que vai acontecer. Espero que o milho não perca muito aquela região dos 98, senão ele pode voltar com um pouco mais força. E o boi também espero que aquela região dos 320, 324 aí esteja uma região forte para ele aguentar para cima, até porque eu estou comprado, né? Mas é aquela história, não é torcida, é simplesmente estatística. E está ficando um pouco feio para o meu lado, por isso que eu estou um pouco bem de olho ali na questão do boi. Tá? Então compartilhe o vídeo, curte, manda para seus amigos, manda para quem vocês gostam. Eu espero que tenham gostado, da mesma forma que eu gostei. Estou aqui domingo, daqui a pouco eu pego a estrada e volto para casa. Beleza? Brigadão, um abraço, uma boa semana, ótimos trades para todo mundo e mais um mês que dê tudo certo, que a gente consiga ganhar bastante dinheiro no mercado e ser feliz. Beleza? Valeu, tchau!